que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vamos desfrutar hoje dessa leitura, né? Desfrutar dessa palavra para que venhamos tirar lições para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é aprisionados por pregar libertação. Parece contraditório, né? Aprisionados por quê? Por que eles foram aprisionados? Por estar pregando a libertação. Então, Paulo e Silas, eles estavam ali naquela cidade, e quando de repente apareceu uma jovem adivinha. Tudo que acontecia naquela cidade, aquela jovem adivinhava. E tinha certas pessoas, né, que usavam ela para ganhar dinheiro. Então ela adivinhava e as pessoas pagavam valores para aquela mulher. O fato é que isso aconteceu, e aqueles homens tiravam um recurso dela. Eles eram os seus patronos, né? Os seus donos, ganhavam recurso por meio dela. Todo tempo era assim. Enfim, que nós observamos que quando Paulo e Silas chegou ali naquela cidade, aquela mulher começou a dizer: eis aí os servos do Deus Altíssimo, né? E são homens de Deus. E começou a falar. Paulo, no primeiro dia, observou aquilo. Até então Paulo ficou ali na dele, mas aquela mulher continuava a dizer, aquela jovem continuava a dizer, né? Paulo, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo olhou para aquela mulher, sentiu algo diferente nela. Aqui nós podemos ver, irmãos, e tomar um cuidado. Aquela mulher, ela não estava falando nada demais. Ela estava dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, e eles estavam pregando o Evangelho do Senhor, estavam pregando a salvação para aquele povo, e não havia nada de errado. Mas quanto mais ela falava aquilo, mais credibilidade ela ganhava, entendeu? As pessoas ali falavam que ela era uma adivinha, que ela era uma mulher que dificilmente errava. Então ela ganhava mais credibilidade ao afirmar que Paulo e Silas, eles eram servos do Deus vivo. E Paulo olhou para aquela mulher, fitou os olhos, né, e declarou: em nome de Jesus, sai da vida dessa jovem. Eram espíritos malignos, e ela caiu ali liberta. Caiu liberta, e isso foi notório, toda a cidade viu, e eles observaram que aquele espírito era um espírito maligno que estava oprimindo a vida daquela jovem, e eles gostavam dela. Mas depois que eles enxergaram que se tratava de um espírito maligno, a credibilidade daquela jovem caiu por terra, fazendo com que aqueles que ganhavam dinheiro à custa dela se irassem. Eles se iraram, se levantaram contra Paulo, organizaram ali um levante contra a vida de Paulo, e Paulo e Silas foram presos, pararam na cadeia. Preste atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho do Senhor às pessoas, nos sobrevém tribulações. Amém, irmãos? Nos sobrevém tribulações. Paulo e Silas, eles estavam ali convictos de que havia algo naquela mulher, né? Algum problema estava ali acontecendo, e Paulo entendeu pelo Espírito de Deus, né, que era uma atitude maligna, que era algo maligno, né? Então eles repreenderam aquele demônio. Aquela jovem foi liberta, amém? Aquela jovem, ela foi o que, irmãos? Liberta. Mas eles foram para onde? Para a cadeia. Poderíamos aplicar aí de modo que em vós, né, opera o que? A vida, de maneira que em nós opera o que? A morte. Paulo fala disso. Muitas das vezes nós temos que morrer para que outros possam o que, irmãos? Viver. Amém?
para que outros possam viver. Essa é a palavra do Senhor. Então, muitas vezes nós, como filhos amados de Deus que somos, estamos pregando a palavra de Deus numa casa, numa família, percebemos, né, e devemos ter clareza, devemos ter consciência, né, devemos ter uma consciência apurada de que nos sobrevirá tribulações. Não é coerente que nós venhamos somente pedir oração porque estamos atribulados, porque fomos atribulados. Precisamos entender que se somos perseguidos, estamos no caminho certo, que se somos injuriados, estamos no caminho certo, que não somos amigos do mundo, somos amigos do Senhor, amigos da sua palavra, levando a salvação às pessoas. E nos sobrevém o que? Muitas das vezes aflições, as intempéries da vida nos sobrevêm, querendo nos intimidar, querendo ofuscar a identidade que nós recebemos do Senhor. E se somos chamados para pregar o Evangelho, precisamos entender que haverá resistência. Precisamos entender, está esclarecido, que haverá lutas, e que nós só vamos vencer se tivermos a convicção, a fé, a certeza de que nós fomos chamados para tal ofício, para tal obra. É um ofício pregar o Evangelho, é a nossa identidade, é o propósito de Deus, salvar a humanidade, e Ele nos escolheu para tal obra. E nós precisamos estar esclarecidos de que vamos pregar o Evangelho, amém, irmãos? Mas haverá resistência, o inferno vai se levantar, mas vai cair, pessoas vão ser libertas, mas haverá também o que? Um preço a se pagar. Você vê quando Jesus chegou lá em Gadá, na terra de Gadá, quando Jesus ia para aquela cidade, sobreveio sobre ele uma tempestade no mar. A tempestade balançava o barco, chacoalhava aquele barco, e os discípulos ali ficaram o quê? Perturbados, apavorados. Muitas das vezes, quando nós vamos em direção a uma casa, problemas nos sobrevêm, situações difíceis sobrevêm sobre nós, mas nós precisamos ter clareza que nós estamos executando a obra de Deus. Aleluia. E que nós precisamos abrir a nossa boca, declarar a palavra, para que aquele demônio, aquela potestade venha bater em retirada, venha cair por terra. Jesus levantou e disse: acalma-te, mar, e aquele mar se acalmou. Quando ele chegou naquela cidade, havia um homem cheio de espíritos malignos, legiões de demônio. O nome era Legião. E quando ele viu o Senhor, ele era amarrado no cemitério. Veja o tamanho da opressão. Ele era amarrado nos sepulcros, vivia lá, ele devastava tudo que aparecia pela frente. Quando aquele homem que estava possuído por demônios, viu o Senhor, falou: Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus olhou, né? E ele disse: olha, permita que nós venhamos sair e entre naquela manada de porcos. O Senhor Jesus vai. Aqueles demônios saíram daquele homem e entraram numa manada de porcos, e aqueles porcos ficaram enlouquecidos, por assim dizer, e descaíram um penhasco abaixo no rio, morrendo todos. Amém? Foram libertos. Ele foi liberto, aquele homem foi liberto. Mas aqui tem um problema. O primeiro problema foi que Jesus enfrentou no mar. O segundo problema é que aquela cidade era uma cidade de porqueiros. Existiam muitas fazendas de porcos. Mas deixa ele falar algo a mais. Existia mais gente endemoniada naquela cidade, mais gente endemoniada. E eles pensaram: se esse cara foi liberto,
esse cidadão foi liberto, os demônios que estavam nele entraram nos porcos, não vai haver mais manada de porcos entre nós. A ideia deles era: rapaz, se todos esses que foram libertos for entrar em porcos, nós temos um problema sério na nossa finança. E por amar mais as coisas dessa vida, eles expulsaram Jesus daquela cidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus libertou um jovem cheio de demônios, que estava praticamente morto diante da sociedade. A sociedade olhava e o desprezava, mas Jesus olhou com compaixão, Jesus olhou com amor e determinou a libertação daquele jovem. Tal fato é que toda a cidade se levantou, amém? E expulsaram Jesus. Expulsaram Jesus. É assim que eu me sinto muitas das vezes, quando nós pregamos o Evangelho, as casas são libertas, mas posteriormente alguém nos expulsa. Alguém diz: não, já está bom, já está legal, né? Já está tranquilo, eu já recebi a palavra do Senhor, tá bom, não precisa mais, porque há uma opressão quando se trata de receber a palavra de Deus. Então nós, como filhos de Deus, isso que eu quero que você entenda no seu coração, nós que estamos aqui, viemos para abrir igreja, nós precisamos entender isso. Essa resistência é normal, é natural que isso aconteça, mas o Senhor quer de nós uma postura diferente, uma postura mais ousada, de se levantar e de erguer os braços e declarar a palavra de Deus e dizer: foi Deus que me chamou para cá, foi o Senhor que me chamou para cá, e a palavra de Deus vai ser pregada. Muitos vão querer me resistir, mas eu vou pregar a palavra de Deus, amém? Qual foi o preço de Pedro, de Paulo e Silas? Foi irem presos, amém? Amém, irmãos? Amém. E aqui nós temos alguns pontos muito importantes. Paulo e Silas foram presos, ficaram presos naquele lugar, né? Estavam ali presos. O que restou para eles? Orar e cantar. Você vai observar, irmãos, que para ser liberto precisa-se de uma força conjunta. Irmãos, veja bem, quando você vê Pedro sendo aprisionado, iam matar ele, assim como já tinham matado Tiago, iam matar ele. Pedro foi preso inocentemente, amém? A igreja começou a orar por ele, a igreja levantou um clamor por ele, ele foi solto, foi liberto, mas depois ele foi morto por causa do Evangelho. Tiago foi morto por causa do Evangelho. Paulo foi morto por causa do Evangelho. Silas não. Silas sofreu danos, muitos danos. E outros, Estevão foi morto por causa do Evangelho. Quando pregamos a palavra e as pessoas são libertas, existem forças espirituais que se levantam contra a nossa vida para destruir nosso chamamento, e nós precisamos nos colocar em pé em oração e declarar que não vamos vacilar, e declarar que vamos permanecer. Não podemos nos entristecer, não podemos nos dar o luxo de ficar triste ou amuado pelo canto. Devemos nos posicionar e orar e cantar e declarar, sabendo que estamos fazendo o quê? A obra do Senhor.
Se você deseja caminhar a caminhada pastoral, se você deseja pregar o Evangelho de Jesus para outras pessoas, entenda que isso fique claro na sua mente, que haverá perseguição, que haverá o que, irmãos? Dificuldades para você enfrentar, mas que você deve permanecer. Permaneça, que o Senhor é contigo, permaneça, que o Senhor vai adiante de você, né? Aqueles que desejam fazer essa obra tem que estar esclarecido. Olha, o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, no versículo 19, a palavra de Deus diz algo. Lá como Paulo, o que Paulo passou, ele compartilha com os presbíteros, né? Ele de Atenas. Em Atenas ele chama os presbíteros para uma reunião e ele dá uma palavra de encorajamento. E eu quero liberar essa palavra também aqui nessa noite. Servindo ao Senhor, Atos 20, 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, com provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Olha, irmãos, este é o sinal de um crente vencedor. É o sinal. Faz parte você ser rejeitado, faz parte as pessoas ignorarem você, faz parte porque você está caminhando a caminhada de um vencedor. Aleluia. Irmãos, eu muito me alegro, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Aleluia, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus. Sabe, irmãos, esse mundo não tem nada de bom. A vida que nós vivemos não é nada. 50 anos é muita coisa? Você acha um grande luxo viver 50 anos? Um grande presente, uma grande dádiva, né? Viva até o dia da sua morte, desfrute o que você quiser, mas entenda algo: tudo isso é passageiro. Tem uma vida após a morte, a vida do vencedor. Aleluia, glória a Deus. E eu estou caminhando para lá, porque eu não me vejo no outro lugar, eu me vejo lá. O Senhor me chamou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. É o que a palavra de Deus diz. Ele me chamou para pregar o Evangelho. Os anjos queriam pregar o Evangelho. Eu não vou me dar o luxo de alguém me resistir e ficar entristecido, porque esse é um ofício que os anjos queriam fazer, e Deus me deu a graça de pregar. Deus me deu a honra de pregar o Evangelho, e eu não vou baixar minha cabeça. Eu não posso baixar minha cabeça. Há uma forte convicção que diz para mim: pregue em tempo e fora de tempo, anuncie. Teu comprometimento não é com eles, teu comprometimento é comigo. A tua recompensa não virá deles, a tua recompensa virá de mim. É por isso que eu vou nas casas, é por isso que eu vou nas células, é por isso que eu vou anunciar o Evangelho, é por isso que eu insisto com os irmãos: irmão, Deus te chamou para vencer, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não compreendam, mesmo que os cuidados dessa vida tentem sufocar a palavra do reino. Sabe, irmãos, eu tenho convicção que o meu trabalho no Senhor não é vão. Vou receber galardão do Senhor. Eu creio nisso. Essa é a minha fé. Eu não posso de maneira nenhuma baixar minha cabeça. Eu quero dizer que o irmão Eric, para o Mateus, para os irmãos que junto comigo me ajudam nessa obra, não baixe a sua cabeça, levante-se em oração. Eu falo pelo Espírito de Deus aqui. Aleluia! Não baixe sua cabeça, pregue, seja fiel, permaneça fiel. Não é fiel a homens, é fiel ao Evangelho, é pregar, é ter a certeza de que você foi chamado e que Deus é quem vai erguer uma grande nação. Nós estamos perto do fim. Acredite no que eu estou lhe falando, estamos perto do fim. Segundo ponto que eu quero abrir aqui é cantar e orar. Amém? Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só, quando nos sentimos aprisionados, a única solução, de acordo com a Bíblia, é esperar que a igreja ela levante um clamor para que a gente venha a ser liberto, ou cantar e orar. Aleluia! Amém. Por isso que é bom o irmão estar na vida da igreja. Está passando por um problema? Eu quero oração, eu preciso de oração, ore por mim. A igreja ergue o clamor. Quando Pedro foi parar naquela cadeia, ele não queria estar naquela cadeia, mas planejaram algo contra ele, queriam tirar a vida dele. A igreja soube, alguém viu Pedro sendo preso, e a mensagem se espalhou no meio dos irmãos, e a igreja começou a orar. Você sabe quando você vê um crente fraco? Quando ele não congrega. Você vê um crente fraco quando ele não se comunica com ninguém, quando ele não fala nada para ninguém. Por quê? Porque ele fica só. Satanás tem implantado isso na cabeça de muita gente. Crente isolado é sinônimo de fracasso. Acredite no que eu vou lhe falar, o crente ele não foi chamado para viver isolado. Se você for observar, os leões, eles atacam nas savanas da África, eles atacam os animais que mais estão isolados. Aqueles que estão em bando, dificilmente é devorado, mas aqueles que estão ali, sozinho, afastado, é presa fácil, é presa fácil. Há quantos líderes têm tirado a sua vida? Há quantos irmãos da vida da igreja têm perdido a fé? Há quantos irmãos não têm mais força para glorificar a Deus, porque insistem em viver sozinhos, acham que Deus e eles e Deus. Não, Deus jamais vai negar Cristo, como Cristo jamais negará a igreja. A igreja é o caminho para você ser abençoado. A igreja é o local que Deus escolheu para você ser abençoado. Não existe bênção fora da vida da igreja. Aleluia! Deus não se levanta, não se levanta. A igreja é o caminho, é o convívio, é estar junto, é orar junto, é cantar junto, é pregar junto, é orar, é ver, é visitar, é fazer tudo junto. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema, irmão, ora por mim. Quando eu tenho dificuldades, eu ligo para o pastor que está acima de mim. Pastor, preciso de oração. Ore nesse sentido. Automaticamente, olha, eu tenho amigos de oração, amigos que de repente me ligam: como é que o senhor está, pastor? Eu estou bem, mas preciso de oração. Eu posso orar por você agora? Eu digo agora, e a gente começa a orar junto. Por quê? Porque temos um encargo, temos uma comissão, temos uma visão, temos que se ajudar. Sozinho ninguém vence uma batalha. Diga para o seu irmão: você, meu irmão, sozinho não vai vencer nenhuma batalha. Você precisa de estar juntos. Na verdade, nós precisamos estar juntos sempre. Nós temos um grupo de WhatsApp. Responda. Às vezes usamos o WhatsApp porque não vimos muitos irmãos, mas ele é uma ferramenta. A gente curte tanto dos vídeos por aí. Por que não comentar com aqueles que edificam a sua vida? Por que não entrar em contato com um irmão que te ajuda em fé, em oração? Por que não dizer: irmão, você está precisando de alguma coisa? Irmão, conte comigo. Irmão, eu estou aqui. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Irmão, eu estou aqui. Essa semana nós vamos fazer uma célula abençoada. Essa semana nós vamos avançar. Nós vamos fazer algo diferente, alguma coisa diferente. Não esperar somente pelo líder. Irmãos, a igreja só vence quando ela tem realidade, clareza de tudo que Deus tem a realizar. Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam cantando, eles estavam amarrados ao tronco,
Existia uma espécie de tronco ali. Eles estavam amarrados. Não dava mais para pregar. Estavam presos. E de repente eles começaram a cantar. Eles cantavam, eles oravam, eles cantavam, eles oravam. Nós temos uma vigília aqui, na sexta-feira. Nós estamos orando de 9h30 a 10h30. Por causa da vizinhança. Mas tem sido tão abençoador. A gente ora, a gente canta, a gente declara a palavra, nos sentimos encorajados, fortalecidos. Paulo e Silas estavam cantando e orando. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, as coisas que estavam no meu alcance já me brecaram. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que eu não consigo. Eu tenho tomado muito cuidado, porque às vezes quando a gente fala, as pessoas entendem que é algo pessoal, e não é algo pessoal. É que a gente sente falta do irmão. E você sabe o que eu faço? Eu vou para o meu quarto, ou então eu fico no corredor da minha casa orando. Senhor, não tem um fulano de tal, eu não tenho força com ele, Senhor. Eu não sei mais nem o que dizer para ele. Não tem a fulana, o Deltrano, a ciclana, Senhor? Sim, meu Pai, eles são teus filhos. Eu não tenho tido êxito com eles. Visita eles. Eles são teus filhos. Envia o teu Espírito para que o teu Espírito venha convencê-los que a vida da igreja é o melhor caminho. E é isso que eu faço. Porque existe hora e momento que eu vejo que os demônios, os espíritos malignos, ele vai setando, vai distanciando, vem a tristeza, vem a angústia espiritual, vem a tristeza espiritual, vem o abandono, e aquela pessoa ficando longe, amargurada, entristecida, não tem força para orar, não tem força para cantar, está longe. E a gente fala, hoje não dá, amanhã não dá, não sei quando dará. Aí nessa hora eu falo: Senhor, essa pessoa aqui, eu entrego ela na tua mão, Senhor. Eu não posso raptar essa pessoa, botar uma arma na cabeça dela e dizer: eu quero orar por você. Mas apesar de tudo, eu já pensei em fazer isso, porque talvez assim, num tom de ameaça, de assalto, alguém receba uma oração. É impressionante isso. Nós precisamos estar abertos para as coisas de Deus. Você vai orar por mim? Eu quero. A palavra da célula, eu quero. Essa palavra é bênção para a minha vida. Em qual lugar te abençoou? Em qual lugar você é abençoado? A não ser a vida da igreja. O mundo nos odeia. Jesus falou isso. O mundo me odeia, me odiou, e vai odiar vocês também. O Senhor falou: eu venci o mundo. É palavra do Senhor. Você só vence o mundo se tiver em Cristo. Se não tiver em Cristo, não tem como vencer. Então o louvor e a oração, ou a oração e o louvor, como diz o texto, ele quebra toda a resistência, ele destrói toda a fortaleza, ele vai aniquilando todo o poder de Satanás, todo engano. Tem pessoas que estão nas células, elas estão viciadas, tem vícios da bebida, vício do álcool, da cocaína, da mentira, do engano. Tem pessoas que são viciadas na mentira, são viciadas. Você está entendendo? E a gente precisa declarar, orar e cantar. Eu tenho orado, eu tenho cantado, mas eu também tenho dito: Senhor, me mostra novos caminhos, me mostra novas pessoas, para que elas possam ouvir a tua palavra. Eu tenho orado, irmãos. Todos os dias eu peço do Senhor que o Senhor me mostre uma casa para receber uma célula, uma casa de paz. Eu não tenho me apegado somente a uns,
mas aqueles que querem ouvir a palavra, eu prego a todos, não nego a palavra do Senhor. Mas hoje, de acordo com Mateus 24, diz que nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. Então a frieza espiritual é o que? É o sinal que o Senhor está voltando e que nós estamos nos últimos momentos, né, dessa vida, não do fim do mundo, mas no estabelecimento do reino do Senhor. Olha o que diz aqui em João 16:33: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, ele falava que ele também vencia, que ele era mais do que vencedor, mas porque ele estava em Cristo, ele falava: Paulo, servo de Cristo, aos irmãos em Cristo Jesus, não aos irmãos que vieram conhecer o Jesus, e não, aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar na vida da igreja. Permanecer em Cristo é estar vinculado, é estar amalgamado na vida da igreja. Isso é permanecer. Ao cantar e orar, Paulo e Silas estavam declarando que só restava para eles o que? A dependência do Senhor. Era o Senhor que ia fazer algo ali, né? Então existem momentos que nós, como filhos amados de Deus, precisamos só de orar. Então eu digo para os irmãos: só ore e cante, ore e cante. Se alguém quiser ouvir a palavra de Deus, diga: eu estou aqui para pregar para você, eu estou aqui para anunciar a obra do Senhor, eu estou aqui para anunciar o plano de salvação, eu estou aqui para dizer que você vai ser salvo. Hoje eu vou declarar que você será o que? Salvo. Mas muitas das vezes ficamos que nem Saulo, Paulo e Silas, ficamos que nem eles, aprisionados, sem saber o que fazer, algemados. Precisamos de orar e cantar. Amém? Amém. Enquanto isso, os outros fazem o quê? Só escutam. Não é assim que estavam lá? Eles estavam aprisionados, mas o que aconteceu? Os outros estavam o quê? Escutando. Não estavam clamando, mas eles estavam clamando, porque tinham revelação. Precisamos de orar e declarar pela vida da igreja, para que esses irmãos venham acordar, sim, despertar do sono da indolência, o sono da frieza espiritual, o sono do amor ao mundo. As pessoas estão apaixonadas por esse mundo. Eu olho para a internet, eu vejo tudo acontecendo. Você vê a tecnologia. Tem crente que ora para Jesus não voltar. É lamentável. Sabe, os vencedores são aqueles que amam a volta do Senhor. Aleluia. Não vem ainda não, Senhor. Ainda tem tanta da coisa para me terminar. Não vem. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer realidades para nós. Amém. Muita realidade mesmo, né? Que Ele venha manifestar a nós o seu propósito. Quando Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando, a prisão tremeu. A prisão tremeu. Ela estremeceu. As portas das cadeias, das celas se abriram. As cadeias que estavam nos seus braços, nos seus pés, se quebraram, abriram-se automaticamente. Elas se abriram. Então tem coisas que é Deus quem vai libertar essas pessoas. Eu preciso de crer, eu preciso
crê que Deus é quem vai quebrar as fortalezas na vida de cada irmão. Amém. Acredite, querido, que eu vou falar. Eu não estou dizendo que os irmãos estão endemoniados. Eu estou dizendo que os irmãos se deixam ser setados, se deixam ser amarrados pela frieza espiritual. É um negócio assim espantoso, porque a frieza vai cercando, vai amarrando. Daqui a pouco aquela pessoa tem dificuldade de dar glória a Deus, tem dificuldade de engrandecer o nome do Senhor, tem dificuldade de orar pelo pão que come. Irmão, isso é triste, é muito triste. Amanhecer o dia e não dar glória a Deus, amanhecer o dia e não orar, pelo menos pelo café da manhã que se come, que o Senhor proporcionou. A única oração que mais se ouve é: Pai, obrigado por esse dia, me dá força para o trabalho de hoje, me dá força para me servir ao mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreende o sentido da palavra que está sendo colocada? Mas Silas e Paulo, eles estavam orando ali, agradecendo a Deus, apanharam, sofreram, foram esmurrados, foram jogados na cadeia. Eles poderiam dizer: Silas, é o seguinte, vamos parar por aqui, já apanhei desse povo, esse povo não quer nada com nada, vamos viver nossa vida, eu vou fazer tenda, eu era sacerdote, né? Eu vou viver a minha vida de novo. Eles poderiam ter falado isso, mas eles continuavam crendo no que Deus tinha a realizar na vida deles. Eles receberam uma visão. Paulo estava sendo fiel à visão que recebeu. E nós precisamos entender algo aqui. Precisamos permanecer fiel, né? Sentimos, quando convidamos e uma pessoa não vem, sentimos um pouco do que Jesus sentiu. Não estou dizendo tudo, estou dizendo um pouco. Pregar a palavra hoje se tornou algo careta, mas nós estamos aqui para anunciar a palavra, então nós não podemos baixar nossa cabeça, precisamos levantar nossa cabeça, orar, cantar. Uma hora Deus vai abrir. Os camaradas botaram Paulo e Silas na prisão porque eles estavam convertendo as pessoas a Jesus, amém? Mas quando chegou na cadeia, Paulo encontrou um grupo de pessoas: eu vou orar e cantar aqui, nós vamos orar e cantar aqui. O que aconteceu? As cadeias se quebraram. Quando nós oramos, quando nós cantamos, as fortalezas que estão atuando na vida daquelas pessoas nas células são quebradas. Aleluia. São quebradas, são destruídas, e é por meio disso que nós vamos pregar o Evangelho. Amém. Aquele homem, ele queria o quê? Ele queria tirar a sua própria vida. Aquele soldado desejou se lançar na espada. Mas quando nós oramos, as pessoas são libertas dos vícios. Amém. As pessoas são libertas das drogas. A estrutura quebra. A estrutura quebra, né? Espírito maligno, maldições hereditárias, vícios de drogas, de bebida, né? Quando nós oramos e cantamos, essas ações malignas se quebram. Aleluia. Nós precisamos de orar e cantar. Amém. Aleluia. Aquele homem olhou e disse: eu quero ser salvo. O que vocês fizeram? Porque ele tentou tirar a sua vida, ele tentou se lançar sobre a espada, mas Paulo falou: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui, todos estamos aqui. E ele ficou surpreso, porque na cabeça dele e na cabeça de qualquer pessoa, se abriu as portas, todos fugiram. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam todos lá. Você sabe por quê? Porque o Senhor estava libertando eles também de todo tipo de vício. Aleluia. Tanto é que depois eles continuaram presos.
porque a verdadeira libertação eles ganharam quando Paulo pregou. Todos ali entregaram sua vida para o Senhor. Paulo pregou o evangelho para daquele soldado, pregou o evangelho para toda a sua casa. Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele soltou Paulo, e Paulo foi e pregou para a sua família, e Paulo pregou o evangelho. Tanto é que quando Paulo ele vai ser enviado, muitos detentos que estavam ali foram com ele também, ser transferidos. No naufrágio, Paulo estava ali com muitos detentos, e o Espírito Santo de Deus falou com ele, e ele falou com um marinheiro, com o responsável da embarcação: olha, solta todo mundo, porque esse negócio aqui vai afundar, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, o Senhor está conosco. Irmãos, como é bom você ter convicção de que o seu chamado não depende de homem, de presença, de aplauso de homens. É o Senhor quem te chama. Eu louvo a Deus por isso. Aquele homem disse: eu quero ser salvo. Irmãos, nós precisamos colocar louvores espirituais nas células. Sabia? Nós precisamos pelo menos uma vez na semana orar e jejuar pela célula. Aleluia. Escolher hinos espirituais para cantar. Não é hino para você cantar, é hino para que todos cantem. Porque enquanto ele vai cantar, enquanto ele canta, barreiras são quebradas na vida dele. Enquanto ele canta, fortalezas serão desfeitas na vida dele. Ele não sabe, todos aqueles detentos não sabiam, mas enquanto Paulo cantava, a estrutura que amarrava eles, que destruía a vida deles, foi se destruindo. Assim as pessoas que estão nas células, elas estão ali, elas não sabem o tamanho das forças malignas que atuam contra a vida delas. Elas não sabem porque não conseguem deixar o vício do álcool, das drogas, mas nós sabemos, e nós não podemos convencer o homem do pecado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é que convence o homem. Eu não vejo que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento. A palavra de Deus que fala isso. E nós precisamos orar e declarar: Deus liberta o João, a Maria. Eu declaro em nome de Jesus que esse vício de álcool vai acabar. É nós. O Senhor está nos chamando para orar. O Senhor está nos chamando para declarar. Você sabe, Deus vai quebrar a estrutura da vida dessa pessoa. Tem gente que mente que a cara nem treme. É uma ação maligna. É uma ação maligna. Mas orando, Deus vai pôr, Deus vai quebrando as barreiras, sabe? Amém. Essa semana o Senhor me colocou esse louvor, e eu comecei a orar ele de manhã, cedo. Aquele louvor, não sei qual é a irmã que canta: Deus vai na frente, abrindo o caminho, né? Uma Cassiane, né? Quebrando as cadeias, tirando os espinhos, né? O Senhor ordena os anjos para conosco lutar. Ele abre as portas e ninguém pode fechar. Ele trabalha para aqueles que nele confiam, irmão, de noite e de dia. Aleluia. Ele diz: ergue a tua mão, né? Comece a cantar com muito louvor, orar, cantar, declarar. Eu não sei como você está. Você precisa declarar também a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu sou abençoado, eu sou guardado pelo Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que vai adiante de mim. Eu não vou ser envergonhado. O Senhor está trabalhando pela minha vida, o Senhor está trabalhando pela minha causa, o Senhor trabalhando pelo meu casamento, pelos meus filhos. É o Senhor.
eu começo a cantar, eu oro declarando a bênção, o favor de Deus sobre cada irmão dessa igreja, e declaro também sobre aqueles que virão. Começo a orar a palavra. Senhor é aquele que vem adiante de nós. Você sabe, uma das fortalezas é o orgulho. Um homem orgulhoso é um homem de dura cerviz, e só a oração é que quebra esse jugo. É a oração que quebra o orgulho do homem. É Deus quem vai trabalhar na vida das pessoas. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E eu declaro sempre: Senhor, trabalha na vida dos meus irmãos. Eu vou falando de nome por nome: fulano, Beltrano, Ciclano, seu nome dos irmãos todos. E vou orando, e vou orando. Não sei como está, não sei, Senhor, não tenho mais notícia, mas Senhor, age. É teu filho, é tua filha. Por quê? Porque nós fomos chamados para um propósito de orar, declarar a palavra da vida. Também tenho orado ao Senhor, que o Senhor converta o coração dos homens ao Senhor, para que o Senhor venha gerar nessa igreja um coração de gratidão, de ser grato ao Senhor. Sabe, essas fortalezas, esses vícios que atuam em vida de pessoas, são espíritos malignos, e nós precisamos ter um olhar clínico, como Paulo teve. Ele olhou aquela jovem, ele viu que era um espírito maligno, que a guerra dele não era contra aquela jovem, mas era um espírito maligno que estava oprimindo a vida daquela pessoa. Da mesma maneira somos nós devemos olhar para as pessoas e ver que não é aquela pessoa, mas que é um demônio que está oprimindo a vida dela. Pastor, o que é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Paulo orou e declarou, aquela jovem foi livre. Jesus orou para aquele homem, e aquele homem foi o quê? Foi liberto. Gadareno. Ele ficou tão agradecido a Deus, que ele falou assim: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus falou: você vai ficar, porque eu já estou sendo expulso. Jesus foi ganhar uma alma, ganhou só uma alma, e acredite, Deus usou aquele gadareno para ganhar outros possessos que estavam ali. Amém. Sabia disso? Jesus usou ele, porque Jesus havia sido expulso daquela cidade. O Senhor falou: eu vou te usar. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus diz: o melhor lugar para você me servir é aqui nessa cidade, não é andando comigo. O outro, Jesus falou assim: ei, diga para aqueles mortos, enterre seus mortos, vem e segue-me. Ah, Senhor, não dá, eu tenho que primeiro enterrar meus parentes. Então vai. Que coisa, porque o Senhor sabe o propósito que Ele tem na vida de cada pessoa. Não tente servir a Deus achando que o teu propósito é igual ao do irmão. Não, cada um de nós temos um propósito. Deus tem uma obra na nossa vida. Procure orar, Deus vai lhe dar direção sobre muitas coisas na sua vida. Ele vai lhe revelar, Ele vai mostrar coisas. Então, irmãos, eu quero aqui, deixar claro a você, a cada irmão que está aqui, que nós, como filhos amados de Deus, precisamos orar. Temos uma identidade. Eu tenho uma identidade. O Senhor me chamou. Amém? O Senhor me chamou. Ele disse: Danilo, tu é meu servo. Eu tenho uma obra na tua vida. Pregar a palavra. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Me sinto como Davi hoje, com as minhas poucas ovelhas, mas me sinto também fiel
fiel ao chamamento que Deus me deu. E dizer a você: não deixe nada entristecer o teu chamado.